Bom, pessoal, vamos lá. Vamos fazer uma retomada sobre potência, o que é potência, como que eu calculo uma potência e falar sobre as 3 propriedades de potência. Bom, toda potência é apresentada nesse formato aqui, com uma base, um expoente e o resultado dessa operação, que vai ser o que a gente chama de potência. O que importa para mim é esse número grandão que está aqui, a base. Ele que vai ser multiplicado várias vezes por ele mesmo, e a quantidade de vezes que ele vai ser multiplicado depende do expoente, esse númerozinho pequeno que fica aqui em cima. Então, aqui eu tenho como exemplo 3 elevado à quinta. Se o número que importa para mim é o 3, eu vou multiplicar o 3 quantas vezes o expoente mandar. Então, eu tenho que colocar o 3 5 vezes, de acordo com esse exemplo aqui. 3 vezes 3, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Quando eu calcular o resultado, então, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 3 dá 9, e ficou sobrando um 3 aqui. Isso aqui seria igual. Isso aqui seria igual a 3 vezes 3, que dá 9, vezes 3, que dá 27, vezes 3, que dá 81, vezes 3, que dá 243. Então, esse valorzinho aqui, 243, é a potência de 3 elevado à quinta. Bom, eu posso separar essa multiplicação em outras potências, como, por exemplo, 3 vezes 3, que é 3 ao quadrado, que eu teria que multiplicar por 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 elevado à terceira potência. Se eu multiplicasse isso aqui separado, eu ia ter o mesmo resultado que a conta que eu fiz ali em cima, porque 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 3 vezes 3 dá 27, e 27 vezes 9 dá exatamente o mesmo valor que tem ali em cima. 9 vezes 7, 63, 9 vezes 2, 18, mais 6, 24. Então, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo, 3 ao quadrado vezes 3 ao cubo, me dá o mesmo resultado do que se eu calculasse 3 elevado à quinta potência. E daqui eu consigo deduzir a primeira propriedade da potência, que diz que quando eu tenho multiplicações de potências de mesma base, como eu tenho aqui, né, a base é o 3, aqui a base é o 3 também, eu posso somar os expoentes. Então, se eu tenho 2 elevado à terceira potência, 2 ao cubo, né, vezes 2 elevado à sétima potência, eu posso reescrever essa multiplicação de duas potências de mesma base como sendo 2 elevado à décima, 2 elevado à décima potência. Porque eu posso somar esse expoente com esse expoente aqui, mas somente se a multiplicação for de duas potências de mesma base. Então, repito a base e somo os expoentes. Se funciona com a multiplicação, funciona com a divisão também. Então, aqui eu tenho como exemplo para gente 5 elevado à sexta dividido por 5 elevado à quarta. Vamos relembrar que toda divisão pode ser representada usando uma fração. Então, eu poderia representar essa mesma operação, 5 elevado à sexta dividido por 5 elevado à quarta, usando uma fração de 5 elevado à sexta sobre 5 elevado à quarta. E eu posso reescrever isso aqui da seguinte forma. 5 elevado à sexta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 de novo. E o 5 elevado à quarta é o 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 5 que está multiplicando por ele as 4 vezes ali, né? Bom, eu consigo reescrever essa fração da seguinte forma. Seria a mesma coisa que 5 sobre 5 vezes 5 sobre 5 vezes 5 sobre 5 vezes 5 sobre 5. Agora eu não tenho mais nada no denominador, né? Já foi meus 4 5 ali, então vezes 5 vezes 5. Pela regrinha de multiplicação de fração, eu teria que multiplicar todos os numeradores
e todos os denominadores. Então, fazendo as multiplicações de numerador com numerador e denominador com denominador, eu teria exatamente aquela mesma fração que está ali em cima. Por que eu desmontei? Para vocês conseguirem enxergar que eu posso simplificar partes dessa operação. 5 sobre 5, qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Aqui também, aqui também, aqui também, e ficou 5, e o 5 ali que não estava dividido por ninguém, né? 1 vezes qualquer coisa é a própria coisa, né? Então, 1 vezes 1 vezes 1 é o próprio 1. E 5 vezes 5 é 25, ou 5 ao quadrado. Lá na multiplicação de potências de mesma base, eu somava os expoentes. Aqui na divisão de potências de mesma base, eu posso subtrair os expoentes. Eu posso cortar. E o que sobra, aquele que eu não consegui subtrair, é a simplificação da minha fração. Simplesmente 5 elevado à sexta potência dividido por 5 elevado à quarta potência, eu poderia fazer como? Repete a base, subtrai os expoentes, 6 menos 4. Vou fazer um 4 mais bonitinho aqui, né? E isso aqui seria a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado. Então, várias operações que a gente encontra em atividades de livro, do Geek, vestibular, Enem, aparece um expoente muito grande, né? Por exemplo, 7 elevado à 50ª potência, dividido por 7 elevado a 48. Aí você não tem que ficar calculando ali, né? Quanto que é 7 vezes 7 vezes 7, 50 vezes, 48 vezes. Você pode simplesmente lembrar da propriedade, que isso aqui é a mesma coisa que 7 elevado a 50 menos 48, que é o 7 ao quadrado, que a gente sabe resolver de cor. Beleza? Então, já foram duas propriedades aqui pra gente. A multiplicação de potências de mesma base e a divisão de potências de mesma base. Eu quero aproveitar que a gente está fazendo essas operações de divisão de potências de mesma base para mostrar para vocês por que a potência elevada a expoente zero sempre vai ser 1. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o número, sei lá, vamos pensar no 3 elevado a quinta. Se o 3 elevado a quinta dividido por ele mesmo, eu posso fazer como sendo 3 elevado a 5 menos 5, eu chego que o valor disso aqui é 3 elevado a zero. Beleza. Simplifiquei a divisão de duas potências de mesma base, eu transformei em uma única potência, né? 3 elevado a zero. Como que eu provo que isso aqui vale 1? Bom, simples, qualquer coisa, qualquer número, qualquer valor dividido por ele mesmo, o resultado é 1. Ou, usando ali a divisão de fração, né? Eu teria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E esse valor estaria sendo dividido por ele mesmo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Vou fazer um cortezinho aqui só para a gente separar essas frações. Talvez fique mais fácil de vocês identificarem. Que simplificando tudo isso aqui, eu tenho 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Porque 3 dividido por 3 dá 1, 3 dividido por 3 dá 1 também. E vai ser assim em todas elas. Então, o resultado do 3 elevado a zero vai ser 1, assim como o resultado de qualquer potência com expoente zero vai ser 1. Por fim, chegamos na nossa última propriedade de potência, que é quando eu tenho uma potência da potência. E eu vou mostrar para vocês um jeito bem simples, como que vocês podem lembrar o mecanismo dessa propriedade. Então, vamos resolver pela regra das expressões numéricas, né? Primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses, que seria 3 ao quadrado, que dá 9. E isso aqui depois eu teria que elevar à quarta potência, que ficaria
9 vezes 9 vezes 9 vezes 9. Ok. Não vou encontrar o resultado desse valor porque não me interessa, tá bom? Agora, eu vou reduzir esse 9 em potências de 3 novamente. E vai ficar algo assim, ó. Cada 9 vai ser um 3 ao quadrado, ou 3 vezes 3. Esse 9 vai ser 3 vezes 3. Esse 9 vai ser 3 vezes 3. E esse último 9 vai ser 3 vezes 3 também. Multiplicando tudo isso, 3 vezes 3 vezes 3, nananã, eu vou ter o mesmo resultado que o 9 à quarta. E eu posso reduzir essas multiplicações de base 3, essas multiplicações do 3 por ele mesmo, por uma única potência de base 3, que seria o 3 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 elevado à oitava potência. O que eu fiz, na verdade, foi multiplicar os expoentes. 2 vezes 4 dá 8. Então, 3 elevado a 2 e depois elevado à quarta potência é a mesma coisa que 3 elevado à oitava potência. Então, se aparecer para você, por exemplo, 5 elevado ao cubo, e daí isso tudo elevado à quinta. Isso aqui seria a mesma coisa que 5 elevado à 15ª potência. E antes de terminar, eu queria mostrar para vocês uma última situação, que é quando a potência é negativa. Então, se eu tenho, por exemplo, 5 elevado a menos 2, né? Como que eu vou pensar em calcular isso aqui? Então, vamos pensar em uma situação que nos levaria a uma potência negativa. Poderia ser, por exemplo, uma divisão de potências de mesma base, como 5 elevado à quarta. Vamos pegar um número menor. 5 elevado à terceira dividido por 5 elevado à quinta potência. Bom, repito a base, subtrai os expoentes, seria 3 menos 5, porque a gente sempre subtrai na ordem que eles aparecem, né? E isso aqui me levaria a 5 elevado a menos 2. Como que eu poderia pensar em resolver isso? Bom, vou transformar essa divisão de potências em uma fração, que seria 5 elevado à terceira sobre 5 elevado à quinta, que ficaria 5 vezes 5 vezes 5, dividido por 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Vou reduzir um pouquinho essas coisas aqui. 5 sobre 5 vezes 5 sobre 5 vezes 5 sobre 5 vezes 1 quinto vezes 1 quinto. Bom, isso aqui dá 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 quinto vezes 1 quinto. Simplificando, 1 sobre 5 ao quadrado. Isso aqui vai funcionar para toda potência negativa, tá? Não precisava de todas essas contas aqui, eu só fiz elas para mostrar para vocês como funciona. Mas a regrinha é, sempre que você tem uma potência negativa, por exemplo, 3 elevado a menos 4, você vai resolver o 3 elevado à quarta e vai jogar esse número para o denominador com o numerador 1, ou seja, vai inverter o resultado. Se 3 elevado à quarta é 3 vezes 3 que dá 9, vezes 3 que dá 27, vezes 3 que dá 81, então 3 elevado a menos 4 vai ser 1 sobre 81. Se 2 elevado à terceira potência, 2 ao cubo, é 8, então 2 elevado a menos 3 vai ser 1 oitavo. Se 7 elevado ao quadrado dá 49, 7 elevado a menos 2 vai ser 1 sobre 49. Feito?